Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa a partir do absoluto zero. Aqui a gente conversa sobre tudo para você fazer cerveja sem nenhum conhecimento. Eu sou Frederico da Fonte, eu sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é limpeza e sanitização. Como é que a gente faz? Por que a gente faz? Por que ela é tão importante? Como ela deve entrar no nosso modus operandi de fazer cerveja em casa? Primeiro, eu queria dizer a vocês que é uma limpeza caseira. São utilizados com produtos fáceis de encontrar, certo? Tem produto que realmente você deve ter em casa e tem produto que provavelmente você vai ter que procurar na internet, mas assim, coisa fácil de encontrar, certo? Não vamos falar aqui sobre esterilização, tipo esterilizar equipamento hospitalar, aquela coisa toda. A gente não precisa ir para esse nível, certo? Para fazer cerveja em casa. A gente precisa deixar nossos materiais limpos, o que for entrar em contato com o mosto limpo, sanitizado, e a gente vai falar sobre isso hoje, beleza? Antes eu queria pedir para vocês darem um like, compartilharem, que para mais pessoas saberem da importância da limpeza e da sanitização. Não só limpeza e sanitização dos equipamentos, mas do ambiente, do espaço que você vai fazer a sua cerveja, que é a sua própria cozinha, provavelmente. É isso que eu ensino, é isso que eu mostro, é fazer cerveja na sua própria casa, certo? Sem precisar interditar um cômodo, sem você imaginar que precisa ter uma casa espaçosa, sem você imaginar que precisa ter um espaço para isso. É cerveja na cozinha da sua casa, você não precisa ter uma fábrica, nada disso. Cerveja na cozinha da sua casa, tá? Para começar o tema de hoje, o que é sanitização? O que é limpeza, tá? Vamos chamar isso, em geral, de higienização. A higienização ela é feita em duas etapas, a limpeza e a sanitização. A limpeza ela é feita, eu estou lendo aqui porque eu queria falar palavra por palavra para vocês aqui, sem parecer que eu decorei, certo? É só um parágrafozinho, mas o resto vai soar como uma conversa, certo? Sobre sanitização e limpeza, essa etapa tão importante para a nossa cerveja. Primeiramente, a limpeza ela é feita a remoção dos resíduos orgânicos, tá? Como lavar um prato, lavar um copo, e minerais presentes na superfície, nas superfícies orgânicos e minerais presentes nas superfícies dos seus equipamentos, certo? E a sanitização, a gente vai reduzir a carga microbiana em níveis satisfatórios, havendo a eliminação dos micro-organismos patogênicos. O que eu quero dizer com níveis satisfatórios? A gente não vai esterilizar, a gente não vai deixar aquilo ali zero micro-organismo, mas a gente vai deixar ele inativo para a nossa cerveja. É o que a gente precisa para fazer a nossa cerveja, certo? Fazer cerveja na cozinha de casa. Esterilização é coisa para hospital, é para aquela coisa que realmente não pode ter zero contaminação, beleza? O resto é aquela sanitização. Lembra da pandemia? Claro que você vai lembrar da pandemia que a gente carregou o uso de quê? De álcool 70. O álcool 70 ele faz o quê? Ele sanitiza, ele não esteriliza. Ele não estava esterilizando a sua mão, ele estava sanitizando. Ela estava deixando livre de micro-organismos patogênicos que podem estragar as coisas, que podem passar doenças, essas coisas. Então, o nível, vamos supor que é 99%, esterilização é 100%, sanitização ali é 99%, né? Então, não precisa chegar naquele nível, certo? Então, vamos lá. Há quem diga que sanitização e limpeza é a etapa mais importante da produção de cerveja em casa. Por que é a mais importante? Porque não adianta nada você fazer uma super braçagem, você controlar a sua temperatura perfeitamente, magnificamente, usar os ingredientes, fazer uma receita maravilhosa para as grandes cervejarias ficarem com inveja de você, se no final das contas a sua cerveja estragar.
né? Não vai adiantar de nada. É melhor você fazer uma cerveja média e ela sair limpa, sair boa, sair fresca, não sair contaminada. Então, isso é um assunto de extrema importância. Todo vídeo que eu faço, eu falo sobre sanitização, eu falo da importância, eu falo da limpeza, eu falo da importância de você organizar tudo, certo? E justamente para você garantir que a cerveja que vai sair ali depois, no final, ela vai ficar uma cerveja, você vai garantir a saúde da sua cerveja. Imagina ter aquele trabalho todo, 6 horas na cozinha, aí depois você vai, bota para fermentar e fica controlando fermentação, não sei o que, espera ali, espera 20, 30 dias para a cerveja ficar pronta. Aí tem a parte do engarrafamento, você tem trabalho também para sanitizar as coisas, não sei o que, não sanitiza direito. No final das contas, quando vai abrir a sua garrafa, a cerveja está contaminada. Não adiantou de nada, o trabalho todo, não adiantou de nada. E por que você precisa ter esse cuidado todo com sanitização e limpeza? Porque não é raro, não é incomum você contaminar uma cerveja. Realmente é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado com limpeza. Não é difícil, não é complicado, não é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa que precisa estar na sua lista de afazeres, certo? Precisa estar na sua lista de afazeres para você, quando você for fazer a sua cerveja, tá? Vamos começar do começo. Primeiramente, o local que você vai fazer. Se você vai fazer na sua cozinha ou se você achou melhor, né? Não é proibido, mas fazer na sua garagem. Vai que você tem uma garagem. Vai que você tem um quartinho atrás da sua casa que você montou um fogareiro, né? Você adaptou para fazer a sua cerveja. O local que você vai fazer, certo? No meu caso é minha cozinha. O local que eu vou fazer a minha cerveja precisa estar limpo antes de começar. Para evitar essa contaminação e para evitar estresse. Quando você trabalha num local organizado e limpo, a gente evita o estresse, certo? Ou seja, como é que eu limpo a minha cozinha? É a limpeza normal de casa. Não vamos falar de sanitizante, não vamos falar de esterilizar, não vamos falar de nada. A gente vai falar de a sua cozinha está organizada, certo? Seu balcão está limpo, não está cheio de prato sujo, certo? Isso é mais uma questão de organização, de planejamento, certo? Né? Para você, no momento de estar fazendo cerveja, não estar preocupado em estar organizando as coisas, certo? Isso é muito importante, você se planejar para isso. Sua cozinha está limpa ali, balcão livre, pratos no escorredor, guardado onde for, um fogão ali, sem nenhuma panela, certo? Onde você for usar o chão ali, está limpo, tá? Não está sujo, porque sua cerveja está ali perto, ele pode ser contaminada por aquela sujeira, certo? E a dica valiosa, dica importante é forre o chão da sua cozinha, tá? Por quê? O mosto, o líquido, o mosto, ele é um líquido que ele vai ficar adocicado, certo? Da segunda etapa em diante, do meio da primeira etapa em diante, ele vai ficar um líquido adocicado. Doce mesmo. Imagine um suco com muito açúcar, que se cai na sua mão onde for, fica pegajoso, fica ali, né? Aquela coisa que se você não lavar a mão, você vai ficar com a mão pegajosa. O mosto é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Então, como há transferência de líquido em determinados momentos na elaboração da cerveja em casa, na fabricação, então vai ocorrer de respingar. Vai respingar no seu móvel, vai respingar no piso da sua cozinha, na mesa que você vai estar usando, no seu balcão vai respingar. Então a dica é, para no final da abraçagem, você não ter trabalho de fazer outra faxina, certo? A dica é, forra o chão da sua cozinha com o pano de chão que você tiver em casa. 4, 2, 3. Sempre que houver uma transferência de líquido, seja terminou a abraçagem ali, você fez o teste de iodo, passou, e você vai transferir o líquido para a própria panela, né, para fazer ali a recirculação. Ali eu estou transferindo o líquido para a mesma panela, mas é uma transferência. Corre o risco de pingar fora? Corre. Então, vamos colocar aqui um pano aqui embaixo, beleza? Depois disso, eu vou transferir esse líquido para
eu vou fazer a lavagem. Lavagem também é botar água em cima da panela, pegar embaixo e jogar em cima de novo. Há transferência de líquido, certo? Então, quando fizer lavagem, bota um pano embaixo da panela, de onde você está fazendo essa transferência. Depois você vai transferir esse líquido, nessa lavagem, na verdade, se transfere para a panela de fervura, né? E aí você vai estar com esse líquido embaixo. Depois essa panela de fervura, ela vai ferver. E depois da fervura vai resfriar o mosto e a gente vai fazer a transferência de líquido da sua panela de fervura para o balde fermentador. E aí você coloca de novo, forra o chão com pano. É nessa última etapa, inclusive, o risco de pingar é maior, porque nessa etapa a gente precisa dar uma aerada no mosto, né? A gente precisa dar um choque nele de oxigênio. A gente precisa aerar para deixar ele saudável para a levedura trabalhar nele. Como é que a gente faz isso? A gente deixa uma altura mais ou menos 50 centímetros da torneira para o fundo do balde e aí esse líquido ele vai cair respingando, né? Ele vai cair, vai bater e vai respingar ali no balde e como ele vai estar longe do balde, ele pode simplesmente cair fora do balde e vai molhar a sua cozinha toda. Se você tiver um pano ali já úmido, ali embaixo, você já consegue consertar na hora, já consegue limpar tudo, beleza? Então, passo 1 é deixar a sua cozinha organizada. Usa esse pano de chão, certo? Justamente na hora das transferências, certo? E agora a gente vai falar da limpeza realmente e sanitização dos equipamentos, tá? Primeira coisa, antes de começar a fazer uma abraçagem, lave o seu equipamento com água e sabão. A água é detergente. Esponja ali, lave sua panela. Ela está guardada antes de você fazer, ela ficou ali um mês guardada para você fazer a sua cerveja. Então vai ter poeira, vai ter pó, tudo. Lava água e sabão, tudinho. Lava uma panela, lava a outra. Lava o balde fermentador, lava tudo que você for usar, beleza? As conexões, os itens de apoio, você lava o seu termômetro alimentício, a sua pá cervejeira, a sua escumadeira, né? Normalmente a escumadeira já está lavada, né? Porque é um item caseiro realmente. Então você lava as coisas. Por que lavar? Porque quando mais na frente, o processo mais na frente, a gente for sanitizar os equipamentos, um sanitizante ele é mais eficaz numa superfície limpa, né? Porque ele só vai se preocupar com os micro-organismos, com as bactérias, certo? Se a superfície está suja, ele vai diminuir ele não vai, a sua eficácia ela vai diminuir bastante, porque ele vai ter muito mais do que limpar, assim, falando a grosso modo, né? O álcool 70, o Paco 200, ele vai ter muito mais a que limpar, né? Se a superfície não estiver limpa, tá certo? Então, limpa tudo e depois vai sanitizar, beleza? O que é que a gente precisa efetivamente sanitizar? Sanitizar agora, porque higienizar a gente já higienizou, tá? Antes de começar já está tudo lavado, tá bom? Aí agora a gente vai partir para o assunto de sanitizar realmente, que é matar os micro-organismos, certo? É onde a gente vai querer reduzir a carga microbiana das superfícies que vão tocar o mosto, tá? Antes de falar sobre isso, eu queria explicar por que o mosto ele é tão contaminante. Porque o mosto ele simplesmente é como se fosse uma comida, certo? Se você deixa um pão fora da geladeira por alguns dias, ele vai mofar, né? Se você deixar o pão de um dia para o outro, ele perde o sabor, ou seja, houve uma ação microbiana ali, né? Houve essa ação. O mosto ele não pode ter essa ação, é por isso que a gente protege tanto, né? Então, é uma comida que ela tem que ser, é um alimento que ele precisa ser protegido para não ser contaminado. Nosso mosto é isso, tá? Então, primeira coisa, acabou a fervura, certo? Acabou a segunda etapa, a gente vai resfriar o mosto o mais rápido possível, tá? E vai transferir esse mosto para o balde fermentador para começar a fermentação. Então, primeira coisa é sanitizar o balde fermentador. Eu gosto de sanitizar com álcool 70. Me adaptei ao álcool 70, que como é que eu faço? Eu tenho um borrifadorzinho,
No caso do balde fermentador, eu borrifo ele, certo? Lá dentro, fora também, não todo fora, não precisa desse exagero, mas eu borrifo ali onde vai a tampa, vai bater, eu borrifo a tampa, certo? Eu borrifo dentro da torneira dele, eu borrifo por dentro ali tudinho e deixo secando, tá bom? E deixo o balde fermentador secando. O airlock também é borrifado, inclusive o airlock eu vou colocar álcool 70 nele para ele trabalhar com álcool 70, né? Ele vai borbulhar com álcool 70, certo? A gente sanitiza esse balde e deixa ele secando, no caso do álcool 70. Temos aqui alguns exemplos de como pode ser feita a sanitização. Álcool 70, ácido paracético, o famoso PAC 200, iodo, o famoso iodofor, e água fervendo. Será que a gente pode? Tá? Ó, álcool 70, já falei, beleza. PAC 200, excelente sanitizante, tá? Iodofor também utilizado por muitos cervejeiros. Água fervendo, a gente sabe que ela sanitiza, mas como a gente está usando materiais de plástico, aí ela vai danificar o nosso material. Então, a água fervendo sanitiza, mas tanto é que quando a gente tem filho pequeno, não sei o que, a gente bota a mamadeira na água fervendo, né? Para esterilizar aquela mamadeira, tudo para um recém-nascido, né? No caso de cerveja, corre o risco de você derreter, certo? Então não é recomendado usar água fervendo, tá? Principalmente porque a gente tem o álcool 70, o PAC 200 e o iodofor, certo? Qual é o bom do álcool 70? O álcool 70, ele é volátil, certo? Ou seja, ele seca muito rápido, a volatilidade dele é muito rápida, certo? A gente sabe que ele sanitiza porque a gente passou pela pandemia e a gente só usava álcool 70 nas mãos, né? Então a gente tem a comprovação disso científica, que eu quero dizer, né? Que a gente passou por um estágio aí complicado. O bom do álcool 70 é que ele seca logo, ele é muito eficaz para fazer essa sanitização, certo? Mas ele é inflamável, então a gente precisa ter esse cuidado, porque ele é muito inflamável, a gente tem que ficar longe do fogo, certo? Para usar ele. PAC 200. PAC 200, ele é um pozinho, é um produto, olha aqui. Olha o PAC 200 aqui, certo? Ele é esse. Ele é um pozinho aqui, certo? Eu já usei ele algumas vezes. Já usei várias vezes, funciona muito bem. Não tive problema com sanitização quando usei ele, certo? Ele é chamado de álcool, ácido paracético, certo? Olha aqui que ele diz, produto com excelente poder de desinfecção, extremamente eficiente no extermínio rápido das bactérias Staphylococcus aureus, Salmonella e outras mais. Possui boa funcionalidade em amplo espectro de pH, largamente utilizado na higienização do processo em fábricas de bebidas e equipamentos para empacotamento. Ou seja, ele é muito utilizado para fábricas de bebida, para você sanitizar a sua garrafa e tudo mais, certo? O álcool 70, como é que a gente usa ele? São 2 gramas por litro, certo? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa imergir o que a gente quiser sanitizar com esse PAC 200, certo? A gente precisa imergir na solução de PAC 200. Como é que é feito isso? 2 gramas por litro. Se a gente vai imergir as nossas garrafas, vamos supor que eu tenho 30 garrafas para encher, eu preciso ter uma bacia enorme com a quantidade, fazer os cálculos para saber a quantidade de água que eu preciso para botar a quantidade de pó, né, de PAC 200, 2 gramas por litro, e botar minhas garrafas ali, certo? Qual é o contra? Você precisa ter uma bacia grande para isso, um balde grande, um espaço grande para botar essa quantidade de água para caber todas as garrafas imersas ali dentro, certo? Quando eu fazia levas de 10 litros, eu conseguia fazer isso no tanque da minha casa, certo? Eu tinha um tanque que o ralo ele fechava, eu limpava esse tanque, enchia d'água, botava o PAC 200 ali e depois eu colocava as garrafas lá dentro, funcionava, certo? Como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer essa mistura e esperar 1 hora para ele reagir, certo? Depois de 1 hora eu deixo as minhas garrafas lá dentro e aí com 20 minutos elas já estão sanitizadas. Depois eu retiro e aí espero secar, tá bom? Ele não é tão volátil como o álcool, mas ele tem uma volatilidade boa, certo? Pode ser usado também. Tem o iodo, certo? O iodofor, que ele
também é muito utilizado por cervejeiros caseiros, que ele é uma solução que em 10 minutos ele vai esterilizar a sua garrafa, certo? Ele também tem ele tem uma boa volatilidade, certo? E ele pode ser usado em água fria, né? A gente não precisa se preocupar com temperatura de água para usar o iodofor, certo? Agora, ele pode, com o tempo, corroer o seu maquinário, tá? Os seus equipamentos, tá? Isso ocorre também com o PAC 200, que com o tempo ele pode corroer os seus equipamentos, certo? O álcool não, ele não corrói, mas o PAC 200 ele pode corroer alumínio, né? O iodofor também. O álcool 70 ele não corrói, porém o nosso transferidor de líquido, que é aquele tubo de transferência, certo? Que tem a válvulazinha embaixo, que eu vou tirar o líquido do balde fermentador e vou colocar na minha garrafa. Aquele tubo ali ele é feito de acrílicos, que se eu não me engano, que aí o álcool 70 com o tempo vai ressecar aquele tubo, certo? Ocorre de ressecar e aí ele pode trincar e não vai funcionar mais, certo? Mas isso aí cada um tem o seu contra, então você pode dosar, você pode usar o PAC 200 para sanitizar o que tiver de plástico, na verdade o seu tubo você sanitiza com o PAC 200 e o resto com álcool 70, é assim que eu faço, certo? Só esse tubozinho que eu sei que ele pode trincar, que ele pode ressecar, é com o PAC 200, eu faço uma solução pequena, consigo botar ele, eu imergir ele na solução, certo? E esperar o tempo necessário e ele vai estar ali sanitizado. O resto eu uso álcool 70 porque é borrifar e seca rápido e é tranquilo. Lembrando que sempre as garrafas devem estar limpas, certo? Não só os equipamentos. Vamos lembrar aqui, vamos lá, vamos recapitular, certo? Vou até mostrar a cerveja para vocês, certo? Produto final aqui. Para que esse produto final ele saia em perfeitas condições, ele não se contamine, ele não trabalhe todo fora, não seja jogado, certo? Eu preciso que essa tampinha aqui e essa garrafa ela esteja sanitizada, tá bom? Para que eu inicie essa sanitização, eu preciso que ela esteja limpa, não só dentro como fora, como dentro também. Então é muito importante, antes de você engarrafar, você olhar no fundo, botar para a luz e ver se tem sujeira ali, certo? Porque senão você vai precisar, antes de sanitizar, é sempre importante passar uma água, um sabão, tudo, e passar uma escovinha, aquelas escovinhas de mamadeira, sabe? Bem simples, que você é de limpar a garrafa mesmo, que você consegue botar aqui e dar uma enxaguada, certo? Você dá uma lavada nisso aí. Se ficou alguma coisa, você precisa tirar de alguma forma, certo? Você precisa esfregar para sair, deixar de molho com algum produto, alguma coisa para deixar sair. Depois de limpar, certo? Depois das garrafas todas limpas, você deixa secar de cabeça para baixo. Depois de secar, você bota esse álcool 70 para sanitizar, porque a sua garrafa já vai estar limpa, beleza? E não esquecer de sanitizar as tampinhas. Como é que faço? Calculo quantas tampinhas eu vou precisar. 40, eu separo 50, boto num prato com papel toalha, borrifo ali e depois ela vai secando. O álcool ele vai evaporando rápido, beleza? Então pra gente ter esse produto maravilhoso aqui, isso aqui é uma Dunkelsbock que eu fiz, tá aqui carbonatando ainda, são 15 dias carbonatando. Uma espera árdua para eu poder tomar isso aqui, mas ele está carbonatando, não provei ainda, mas o cuidado para que isso aqui funcione, o cuidado para que esse líquido aqui, no final das contas, ele dê certo, é muito grande, certo? Deixa eu falar uma coisa aqui. Assim, tem um álcool 70 aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, todo mundo conhece, certo? PAC 200 está aqui também. Esse aqui, como eu mostrei para vocês. Então eu queria falar só que, assim, no final das contas é muito importante. Você não quer ter o trabalho para que a sua cerveja fique ruim no final das contas, né? Você precisa se preocupar. É um passo da sua,
é uma etapa importante, né? Alguns dizem, como eu falei no início do vídeo, que é a etapa mais importante, né? É um cuidado que você precisa ter, que precisa estar ali nos passos. Por exemplo, eu tenho um passo a passo na hora de fazer cerveja. Primeiro, passo a passo mesmo. Primeiro, boto o malte, aí tal, aí eu boto a colher, aí jogo, não sei o que. Tem um passo a passo mesmo. E nesse passo a passo está a etapa de sanitizar e de limpar, certo? Inclusive de organizar a cozinha também tem esse passo a passo, né? Na verdade, na etapa do planejamento que eu descrevo mais como é que você deixa a sua cozinha, mas a sanitização ela precisa estar nesse passo a passo, porque imagina que você esquece de botar levedura na sua cerveja. A sua cerveja não vai fermentar, a sua cerveja não vai ter gás, não vai ter álcool, não vai ter nada. Então vai ser um líquido doce que não é cerveja, né? Se você esquecer de sanitizar e a sua cerveja for contaminada, você vai ter um líquido também que não é cerveja. Veja, o perigo de você esquecer de botar uma levedura, que é uma coisa assim inconcebível de quem está fazendo cerveja, né? O resultado de você esquecer uma coisa tão importante é o mesmo resultado de você esquecer de sanitizar. Então, a importância da sanitização é essa. Você não tem escapatória. Você tem que botar no seu mapa, você tem que botar no seu GPS, você tem que se preocupar. É chato, né? Mas você tem que se preocupar bastante com essa etapa da sanitização. Gente, eu fiz esse vídeo aqui para abrir a cabeça de vocês, certo? Para que vocês entendam realmente a preocupação em sanitizar. Entendam que é uma coisa muito importante. Não deixem passar. Eu vou bater na tecla disso aí todas as vezes que eu for falar de cerveja e tiver oportunidade. Eu vou falar que a sanitização é muito importante, tá? Ela é tão importante que na hora de engarrafar a cerveja, ela toma 90% do tempo. Sabe por quê? Porque você pensa, vou engarrafar a cerveja, é botar a cerveja do balde fermentador para as minhas garrafas. Beleza, isso aí vai demorar meia horinha. Mas eu preciso antes lavar as garrafas. Imagine lavando 30 garrafas, né? Botando para secar. Normalmente eu lavo num dia e deixo secando de um dia para o outro, porque a água ela demora. Ela demora para a água ela demora para evaporar. Então a garrafa ela tem que ser ela tem que secar de cabeça para baixo, inclusive, certo? De um dia para o outro eu espero secar. No outro dia eu boto o álcool 70 ali e deixo secar de cabeça para baixo também para secar, porque o álcool, apesar de ser volátil, mas eu não quero que fique aquele álcoolzinho ali embaixo, que não vai ter problema deixar um pouquinho de álcool no fundo da garrafa. Mas eu não quero ter nada, certo? Se não tiver nada, se tiver a parede molhada da garrafa assim, com um pouquinho de álcool, não vai ter problema, certo? Não vai ter problema. Mas a gente quer deixar a garrafa, eu quero deixar a garrafa totalmente seca, certo? Então, imagina, um dia antes eu lavo as garrafas. Um dia antes eu estou me preparando para o engarrafamento que vai acontecer no dia posterior, que vai durar meia hora só. Ou seja, o tempo que eu gasto limpando e sanitizando essas garrafas é maior do que o engarrafamento propriamente dito, né? Eu vou num dia, deixo secando de um dia para o outro e depois de manhã eu vou, boto álcool 70, deixo secando para de tarde engarrafar. Ou seja, é uma etapa que é trabalhosa, é uma etapa que é chata, né? Mas enfim, faz parte do processo, né? Porque no final das contas você quer ter isso aqui, né? Você quer ter, ó, eu estou mostrando essa aqui, mas eu tenho aqui mais, eu tenho 37 garrafas. 37 garrafas dessa aqui. É muita cerveja. Certo? Então o produto a gente quer que ele fique o melhor possível. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham entendido. Não é difícil fazer. É importantíssimo fazer. Eu falei aqui borrifa, tudo mais, o álcool 70 e tal. Falei como usa o PAC 200, tudinho, né? Inclusive tem dizendo como é que você usa na embalagem e tal. 2 gramas por litro e tal.
E também tem a opção de usar o iodofor, tá? Água fervente, só o mosto fervendo, que ali a gente esteriliza, na verdade, o líquido. A fervura, a etapa da fervura é também uma estratégia de esterilização do líquido. Ali a gente está matando todos os micro-organismos. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com tudo que ele vai tocar, porque a partir dali daquele momento, depois que acabou a fervura, ele não vai estar mais protegido, certo? E ele acabou de ser esterilizado, ele pode ser contaminado pelos micro-organismos que estão no ar, como a comida que ela estraga de um dia para o outro. A gente precisa botar na geladeira, proteger, tudo mais. Beleza? Essa é a importância da sanitização, é para a gente garantir o nosso produto final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo para que mais pessoas saibam da importância da sanitização, tá bom? Cervejeiro caseiro que se preze, sanitiza direito. Certo? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.